Qual é o futuro da advocacia brasileira? O CEP, que é o Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da Escola de Direito da FGV, se tornou um dos principais centros de estudo sobre as relações entre o direito e a tecnologia. Por isso que seus trabalhos possuem uma elevada relevância sobre a evolução do direito no Brasil. E o CEP acaba de lançar o estudo Formando a Advocacia do Presente e do Futuro, habilidades e perspectivas de atuação. Afinal, como se preparar para a evolução da advocacia? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, seu podcast de marketing jurídico. E para debatermos sobre esse interessante estudo do CEP, tenho o prazer de receber no Juridicast 3 participantes desse trabalho. Está aqui comigo a Ana Paula Camelo, que é pesquisadora do CEP, o Alexandre Zavaglia, que é também pesquisador do CEP e um grande especialista em tecnologia aplicada ao direito, e por fim tenho também aqui a Patrícia Helena Marta, que é sócia do Tosini Freire Advogados, um dos escritórios parceiros do estudo. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Juridicast. Bem, Leandro, grande prazer estar aqui com você, ao lado da Patrícia e da Ana, a parceira aqui de pesquisa, em nome do CEP, também agradecer aqui a Marina Pfefferbaum, que é a coordenadora, e o Alexandre Pacheco, do nosso centro aqui de ensino e pesquisa. E justamente essa pesquisa procurou trazer 3 pilares principais, que a gente vem estudando há muitos anos. O primeiro pilar, que é justamente sobre a tecnologia aplicada na área do direito, como é que isso tem acontecido dentro dos escritórios de advocacia. O segundo pilar de oportunidades, porque sempre quando a gente fala de direito e tecnologia, a gente tem um impacto que é o mercado inteiro, a sociedade inteira usando tecnologia. E isso traz muitos efeitos no próprio direito, no direito material. E esses 2 pilares, então, como é que a gente usa a tecnologia, como é que a gente se prepara para esses novos assuntos, novos modelos de negócio, impacto, então, na legislação, é que formam a base para a gente discutir quais são as habilidades e competências desse profissional do futuro, Como é que a gente vai formar essas pessoas para navegar nesse ambiente em transformação. Bacana. E, pessoal, para a gente mergulhar nesse trabalho, como que se deu o estudo do CEP e, no fim, qual que foi seu objetivo? Eu agradeço também, Leandro, o convite. É uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, contando um pouco dessa pesquisa. Obrigado, Ana. Que é fruto de 18 meses de trabalho tensos e dialogando aí com os parceiros e com especialistas, com os atores desse ecossistema jurídico que muda tão rápido, processo tão dinâmico. E esse trabalho, como eu comentei com vocês, de 18 meses, ele nasceu refletindo bastante do que o Alexandre acabou de contar, que é dessa tríade, desse tripé que orientou a nossa pesquisa. E eu brinco, costumo brincar que nós somos ousados, nós desafiamos muitas, porque são poucos os dados, o cenário da transformação do direito, da incorporação da tecnologia, desses impactos, eles, os contornos não estão ainda bem definidos, então pesquisas como essas são importantes, mas também são desafiadoras no sentido da gente poder de fato contribuir, e foi a partir dessa trajetória que a gente se dedicou a compreender como que os escritórios de advocacia, de diferentes portes, de diferentes regiões do país, porque a gente também valoriza e acha importante dar conta dessa diversidade, como eles reagem e atravessam, essas transformações no direito, tanto do direito material quanto, do processo do dia a dia da profissão. E essas questões, elas não são de agora, mas elas cada vez estão mais importantes, O Alexandre mencionou bem, esse tema é muito caro para o CEP, muito caro para a Escola de Direito, a FGV Direito de São Paulo, porque são mais de 6 anos que nós nos dedicamos a pensar o futuro das profissões jurídicas, e esse futuro é sempre desafiador. Tem novidades, tem novas oportunidades de carreira, oportunidades de novas ferramentas, novas demandas, novos serviços, novos clientes, inclusive, que demandam muitas dessas transformações, e com certeza as habilidades fazem parte desse processo. Eu acho que é importante dizer. Lá no nosso estudo de 2000, que começou em 2016 e a gente terminou em 2018, habilidades já era um assunto, já era um foco das entrevistas e do mapeamento que nós fizemos, que era um mapeamento exaustivo de tecnologias mesmo e do impacto da digitalização de organizações jurídicas. E não só. Na sequência, fizemos uma pesquisa sobre redes de inovação, quem são essas pessoas que lideram a transformação, a inovação, que não é só tecnológica nas organizações jurídicas, e habilidades novamente apareceram. Então, faz parte também de uma leitura, de um contexto que se reforça
e que a gente fica muito feliz de poder aqui trazer alguns dados para vocês. Lembrando que os relatórios e as publicações do CEP são todos bens públicos. Quem tiver interesse pode acessar no repositório da escola, da FGV Direito SP, e também falar com a gente, feedbacks, enfim. Depois a gente volta com os dados. Muito bacana. E, gente, quando a gente fala de tecnologia, quais as ferramentas tecnológicas os escritórios mais utilizam atualmente? Leandro, boa tarde. Prazer enorme estar aqui com você e com os colegas da FGV, Alexandre e Ana Paula. Sempre um privilégio poder bater esse papo com todos e compartilhar experiência e conhecimento. Posso contar um pouco o que a gente vivencia no nosso escritório, Tosini Freire. Tá. Nós temos um programa de inovação muito robusto, nosso programa de inovação que se chama Think Future. Ele faz 5 anos agora, em setembro. Então, dentre os programas de inovação no mercado jurídico brasileiro, sem dúvida nenhuma, esse é um dos pioneiros, um dos principais, um dos mais estruturados. Nós acompanhamos a jornada de inovação do mercado brasileiro como um todo e temos muito orgulho do nosso projeto, do nosso programa e do seu pioneirismo. Olhando para os escritórios, Leandro, eu entendo que nós estamos nessa jornada, nesse caminhar de trazer tecnologia para o serviço jurídico. E essa entrada da tecnologia nos escritórios, ela se dá de 2 formas. Ela se dá, no primeiro momento, numa espécie de intraempreendedorismo, até intrainovação, né, o uso de ferramentas de tecnologia para auxiliar as atividades de todo o escritório como um todo, né, de todas as áreas, no dia a dia dos nossos profissionais, mas também o uso de tecnologia na ponta final, o uso de tecnologia especificamente na entrega de serviços jurídicos para os nossos clientes. Nós acabamos de fazer no Tosini um mapeamento de todas as ferramentas de tecnologia que já usamos e que estamos usando no momento. Essa é uma tendência mundial, o mapeamento do uso de tecnologia pelos escritórios internacionais, inclusive porque a gente vai falar mais tarde, daqui a pouco, nesse nosso bate-papo. Acho que a gente vai precisar olhar nos escritórios para a governança das ferramentas de inteligência artificial logo mais, né? Nós já temos alguns questionamentos de clientes nesse sentido. Então, o primeiro passo para a criação dessa governança, para essa análise mais completa, é a identificação de todas as ferramentas que são utilizadas, qual a sua função, onde são aplicadas. E o levantamento atual é no sentido de que hoje nós usamos 51 ferramentas de tecnologia. É bastante. É bastante. O número é significativo. Acho que mostra, inclusive, a maturidade do nosso programa e a maturidade do nosso olhar para a inovação. Muito embora, e deixo aqui a minha fala final para essa pergunta, nós entendemos que inovação não é só tecnologia. Tecnologia passa, sim, pela discussão de inovação, mas para nós a inovação precisa ter um olhar mais abrangente. É uma questão cultural e não só do uso de tecnologia. Leandro, e para complementar um pouco aí o que a Patrícia falou, né? Primeiro, o privilégio é nosso estar aqui com a Patrícia, porque a gente acompanha desde o começo, é realmente um programa pioneiro, né, no Brasil, como ela falou, um programa robusto, né, que tem uma consistência ao longo do tempo. Até o ano passado eu fiz parte da banca do prêmio da Fenaló, né, e obviamente era blind ali, né, você não sabia quem era, e o Tosini foi campeão, recebeu o primeiro lugar com o seu programa. Então, tem muitos, ao mesmo tempo, muitos desafios, mas eles estão conseguindo, de fato, ultrapassar essa questão cultural, de engajamento e, principalmente, né, de trazer resultados, porque senão não adianta, né, todo o orçamento, investimento de tempo de pessoas, né, a gente precisa, de fato, fazer com que isso aconteça. E a gente vê que, obviamente, os escritórios trabalham bastante, né, com ferramentas ligadas aí a processos judiciais, né, desde o PJE, também toda a área de jurimetria, que vem crescendo bastante, né, que tem crescido bastante no sentido de entender mais, né, do que decidir ou dizer qual a nossa chance de ganhar ou perder, né, mas é muito mais no sentido de entender realmente, né, quantos processos entende aquele assunto, onde estão, qual é o fato gerador, né, tem um painel gerencial, quais são as médias aí, e depois a gente conseguir enxergar por estado, por empresa, né, de valores de condenação, de acordo, por exemplo. Então a gente também tem muita gente usando plataformas de acordo, muita gente já usando tecnologia para de LGPD, porque de fato não adianta a gente só ter a análise jurídica, tudo isso acontece dentro de sistemas, né? Então como é que a gente classifica os dados, cria lá o portal do titular, né? Outra área que tem crescido muito também é a automação de documentos, desde contratos e também petições, né? Tem avançado bastante. E só para terminar essa parte aqui, como a Patrícia falou, essa questão de governança, né? A gente tem olhado também um fenômeno no mundo inteiro, e aí não só nos escritórios, mas também nas empresas,
empresas, que é um fenômeno chamado Shadow AI. O Shadow tá na sombra, né? Então tá todo mundo usando essas ferramentas abertas de inteligência artificial, desde o ChatGPT, o Midjourney, de transcrição de reuniões aí, depois já manda essa transcrição para o seu e-mail, né? Então, isso tem acontecido nas organizações, até porque tudo isso veio para o mercado de forma muito rápida. Todo mundo está tendo que olhar, né? Qual é a governança? Que ferramentas a gente pode usar, né? Em que circunstâncias? Porque, por exemplo, você pega lá uma ferramenta aberta de transcrição de reunião e, de repente, você está numa reunião sigilosa, com dados aí sigilosos, um caso... Sendo transcritos. E isso está indo para onde, né? Então, a gente já teve um caso de uma grande empresa que indiretamente vazou dados aí nessa base, né? Nós temos outros aí que estão usando naquele... E aconteceu pela famosa alucinação, né? Que trouxe aí outras informações. Então, nós estamos num desafio atual, além, como a Patrícia falou, de mapear aquilo que a gente sabe, mapear aquilo que a gente não sabe, né? E, obviamente, ninguém quer ir contra a inovação, mas a gente tem que tomar certos cuidados, né? Porque a gente está num ambiente técnico, com questões aí técnicas, então essas bases também abertas não ter as informações, né, com essa profundidade. E, ao mesmo tempo, para onde esses dados estão indo, né? Então, esse que é o desafio que a Patrícia comentou de governança aí nos escritórios, departamentos jurídicos e em todas as organizações. Se eu puder complementar, até para trazer a nossa experiência, nós fomos um dos primeiros escritórios no Brasil a oficializar o uso do sistema ChatGPT como uma das nossas ferramentas de inteligência artificial. Nossa ferramenta é customizada, evidentemente, se chama TF Ayla, e nós não quisemos ficar à sombra. A nossa opção foi trazer à tona essa discussão para todos os nossos profissionais. Desenvolvemos esse projeto piloto com alguns profissionais escolhidos inicialmente. Hoje expandimos o uso dessa ferramenta para esses advogados e também para todos os sócios, mas com essa posição afirmativa de cuidado, de cautela. Então, o nosso sistema, que tem por base o ChatGPT, mas tem a nossa customização interna, ele alerta, por exemplo, quando um dos nossos profissionais está fazendo um prompt que tenha relação com uma questão jurídica, porque nós sabemos que as informações podem não ser suficientemente apuradas e verdadeiras para o uso nos nossos serviços jurídicos. Nós avisamos nossos profissionais também que esse prompt pode levar ao uso de dados pessoais. Então, esses alertas, essas provocações, essas cautelas e esses cuidados nos permitem hoje desenvolver esse programa ainda em projeto piloto, mas que pode nos trazer resultados interessantes no nosso dia a dia, na prestação de serviços para os nossos clientes e nessa ambientação cultural aí da inteligência artificial. Interessante. E pessoal, avançando um pouco mais sobre o estudo, o que esse trabalho descobriu sobre as áreas, né, e funções mais criadas pelas bancas jurídicas brasileiras nos últimos anos? Eu vou compartilhar aqui um pouquinho, né, sempre chamando a Patrícia, o Alexandre, caso eles queiram também se juntar, mas essas novas áreas, elas nos intrigaram até que bastante, viu, Leandro? Porque elas são bastante diversas e muitas até áreas que de fora do direito que foram destacadas como essenciais ou como, né, ganhando mais projeção e estratégica, importância estratégica aí nos escritórios. Proteção de dados, em primeiro lugar, ela foi citada por 39%, né, eram respostas múltiplas escolhas, então 39% indicou proteção de dados, isso remonta, né, à Lei Geral de Proteção de Dados e todo esse movimento aí que o Alexandre já comentou e que ainda vai continuar mobilizando muitas questões no direito. Na sequência, eu vou citar 5 primeiras, mas de chamar atenção para alguns destaques, né? Marketing com 35%, negociação, mediação e conciliação 26%, gestão de conhecimento, e aí a gente vê essa área muito atrelada com certeza à tecnologia, 26%, gestão da inovação, a Patrícia trouxe uma ponderação muito importante, que inovação não é só tecnologia, ela também é processo, ela também é cultura, e ela aparece aqui a gestão da inovação com 23%, mas a gente tem menções, a gestão de projetos, a legal design, análise de dados, desenvolvimento de negócios, são diversas essas áreas, e essas áreas elas veem qual é o input, né? Qual é o motor, o que faz que elas sejam necessárias ou sejam incentivadas. Eu acho interessante trazer aqui esses dados também, porque eles dialogam com outros comentários já compartilhados aqui anteriormente, né? E dentre esse universo dos nossos entrevistados, que foram 400 escritórios de advocacia do país todo que participaram da nossa pesquisa quantitativa, dentre aqueles que indicaram terem criado novas áreas, 33%
indicaram que uma das principais justificativas foi a demanda de clientes. Então a gente vê um pouquinho do que a Patrícia falou sobre a importância, né, de processos internos que mudam por demandas externas, mas também não é só de fora que vem essa demanda, né? Em segundo lugar, aparece a inovação na prestação dos serviços jurídicos, que acaba sendo uma via de mão dupla, né? Que é importante tanto internamente quanto para os clientes. Tem em terceiro lugar a implementação de melhoria, tem a questão da iniciativa dos profissionais, enfim. E quando a gente perguntou, só para fechar essa contribuição aqui, sobre qual foi o impacto da tecnologia, então, para a criação dessas áreas, que era uma hipótese nossa. Será que essas tecnologias, né, as mais diversas, sejam elas as mais complexas, que envolvam IA, que envolvam grandes bases de dados, até aquelas mais já difundidas, como de gestão de conhecimento e de pesquisa, qual é o impacto? Qual seria, né? E dentre os respondentes, 29% indicaram que foi um alto impacto, né? Essa relação entre a digitalização e as novas ferramentas para a criação dessas novas áreas foi, sim, um dos principais fatores que nos levou até essas pecinhas se encaixando. Então, eu acho que são dados importantes que mostram pra gente, né, como que a gente pode, sim, olhar para essas mudanças de forma isolada, mas o mais interessante é ver como que esses processos se influenciam mutuamente, né? E até pegando o gancho aí com o que a Patrícia colocou, o uso da inteligência artificial, ela aparece, né, ela acaba sendo uma das grandes novidades e um dos grandes desafios que a gente tem hoje em dia, e quando ela destaca, né, essas necessidades internas, esses cuidados, mas não no sentido de inibir, mas de fazer um uso consciente e responsável dessas ferramentas, a gente está falando de habilidades e competências, né, de uma nova atuação, como que eu posso dizer, um cuidado não só mental, teórico, mas prático no dia a dia, a fazer uso de qualquer ferramenta. Eu acho que isso representa bastante aí o nosso tripé lá da primeira resposta, o que a gente quis, né, mobilizar com essa discussão. Leandro, você ficou feliz aí com o marketing. Exatamente. O segundo colocado, né, Alexandre? Muito trabalho aí pela frente, acho que Com certeza. Reflexo também da nova regulação da OAB, essa necessidade também de se colocar aí nas redes sociais, né? E essa parte que a Ana falou de gestão do conhecimento tenha muito a ver com IA e com todas as tecnologias, né? Talvez nem todos os escritórios ainda tenham essa área ou se atentaram aí, porque não é algo novo, né? Mas é algo que de fato tem se organizado também dentro das organizações jurídicas. E quando a gente fala em inteligência artificial, nós estamos falando de classificação de informação, nós estamos falando em entender melhor, buscar melhor, né, essas informações, e tudo isso tem a ver com gestão de conhecimento, porque, né, no processo judicial a gente já busca lá, faz tempo a jurisprudência, né? Os sistemas estão melhorando, mas de fato já tinha essa experiência, mas dentro do escritório, né? Contrato alguém já fez, quem já estudou aquele determinado tema. Então, é que a gente avança também na organização, na classificação dessas informações, porque isso, de fato, vai gerar muito valor, né? Não só rapidez em achar, essa colaboração de todo mundo entender também que é uma cultura de dados, né? De classificação, também pelos profissionais, né? Dessas informações. Então, essa é uma área aí também que cada vez mais vai crescer, porque ela é o reflexo de tudo isso que nós estamos falando. Deixa eu fazer uns comentários sobre esse ponto, Leandro, porque nós refletimos muito sobre esse aspecto da pesquisa e algumas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, nos parece que o mercado jurídico ainda é muito movimentado pela demanda de clientes numa forma reativa, talvez, não proativa. Tá. Por quê? Porque, por exemplo, privacidade e proteção de dados aparece agora em primeiro lugar, mas ali já tem 5 anos, né? É verdade. Já faz 5 anos que a gente trata desse tema. Então, agora aparecer em primeiro lugar, uma área nova criada nos chama a atenção. Por outro lado, a área de inteligência artificial, como área de prática, não aparece nos primeiros resultados da pesquisa, né? Nós aqui no escritório, nós temos um grupo de prática de inteligência artificial formado por 10 sócios, porque é um assunto multidisciplinar por sua natureza. Inteligência artificial nas relações de trabalho, inteligência artificial na área de saúde, tem cada uma as suas particularidades, por exemplo, né? Então, isso nos chama muita atenção. Não aparece inovação financeira. O Brasil tem um protagonismo muito grande no seu sistema bancário, no seu sistema de meio de pagamentos, até pelo tamanho do nosso país, da nossa população, né? Toda a bancarização que nós experimentamos nos últimos anos, inclusive em função do Pix e das fintechs, isso não aparece com destaque na pesquisa.
Então, fica aqui a minha reflexão, a nossa reflexão no escritório, no sentido de que o nosso mercado parece ainda ser movido de forma mais reativa do que proativa. Eu acho que a gente precisa mudar essa equação. Acho que é uma boa reflexão, Patrícia. E aí, aproveitando, no que se refere ao advogado, à advogada, quais são as competências que vocês identificaram que são importantes para os profissionais do direito desenvolverem e acompanhar essa evolução e até ser mais proativo e menos reativo? Eu vou levantar aqui os dados, e aí, né, eu acho que é interessante até ouvir se existe uma perspectiva diferente, tanto do Alexandre, pelas áreas de atuação dele, quanto da Patrícia, né, no âmbito dos escritórios, do escritório tá bem dela, mas do ponto de vista aqui da nossa pesquisa e desse universo tão diverso, com esses escritórios que a gente entrevistou, os 400 respondentes aí do Brasil inteiro, diferentes postos, diferentes áreas, foi muito interessante, Leandro, observar que as competências, né, as habilidades jurídicas, elas se destacaram como as mais necessárias e as que mais faltam, que eles sentem, né, como um diferencial que poderia, né, os profissionais apresentarem de forma melhor desenvolvidas. E isso foi uma surpresa para a gente. A gente tinha a hipótese de que as habilidades, né, tecnológicas, as competências tecnológicas fossem surgir, aparecer como as principais, tendo em vista toda essa movimentação e todo esse interesse por digitalizar, por melhorar, por incorporar novas ferramentas. Mas quando a gente olhou as tecnologias, as habilidades e competências tecnológicas, elas ficaram em último lugar. Dos nossos 4 grandes grupos de habilidade, né, a linha jurídica, que apareceu em primeiro lugar, gestão apareceu em segundo lugar, foi um dado que se destacou, nos chamou muita atenção e reflete muito desse processo, né, de aprimoramento de processos, de práticas, de serviços, de estratégia mesmo das organizações jurídicas, e não seria diferente dos escritórios. Depois, habilidades socioemocionais, em terceiro lugar, e por fim, no quarto lugar, as habilidades tecnológicas. Então, não quer dizer que elas não sejam tão importantes, né? A gente tem aqui só que relativizar, tendo em vista a diversidade de atores que responderam, tanto o grau de digitalização, de uso de ferramentas, mesmo com a estratégia, e muitas vezes a realidade é muito distinta, né, para aquele escritório de pequeno porte, de poucas pessoas, 5 advogados, por exemplo, que foi o nosso recorte ali, até os de mais de 100 advogados, são realidades, né, são conjunturas muito distintas que com certeza impactam nesses dados, mas eles continuam sendo muito importantes para a gente pensar, tanto no dia a dia dos escritórios, os escritórios possam usar esses dados para refletir o seu status, a sua estratégia, onde eles querem e podem se posicionar, mas para a gente também pensar do ponto de vista de formação, né? Como que as instituições de ensino, os cursos, as faculdades podem e vão se apropriar desses dados para dialogar com esse mercado e com essas oportunidades que estão aparecendo e de alguma forma podem e devem, né, ser incluídas no currículo de alguma forma. E aí, Ana, eu aproveito essa sua deixa para fazer a seguinte pergunta. Vocês conseguiram captar do mercado uma percepção se as instituições estão formando os profissionais com essas competências ou não? Olha, a impressão, né, pela perspectiva, né, que muitos desses dados, né, essas são opiniões, são percepções dos nossos entrevistados, eles indicam que essa formação ela está deixando a desejar. Olha só. Né, de tanto no sentido de que é a que mais falta e a que seria o diferencial, a que é o diferencial, eu acho que já indica um pouco como esses atores veem. Mas a gente, né, no âmbito da pesquisa, né, nessa reta final, a gente discutiu muito esses dados, o que pode extrapolar numa análise, né, mais óbvia aí de que a instituição está formando bem, está formando mal, o que está formando, a gente pode pensar quais são as atribuições, o papel dos diferentes atores dentro desse processo todo, né? Com certeza as faculdades e os cursos de direito precisam sim estar atentos e, né, dialogar, buscarem se conectar com essas mudanças que são tecnológicas, mas são de cultura, né, do direito, mas não só, muitos escritórios, eles têm seus programas de formação, sejam eles internos ou apoiam os seus profissionais para fazerem cursos em outros lugares, como uma forma de qualificação, né, continuada, e os próprios profissionais em si, como eles buscam, né, como buscam essas oportunidades de formação. Eu acho que é, inclusive, novas oportunidades de pesquisa para a gente aprofundar, né, essa trajetória de
de qualificação e requalificação. Muito do que se coloca aí é um tema quente do momento, né? O reskilling e o upskilling, como que isso se reflete também no direito. Eu reforço essa participação que a Ana comentou dos escritórios no auxílio, né? Nessa ajuda à formação dos nossos profissionais. A gente no Tozini tem um programa de auxílio à formação profissional dos nossos estagiários, dos nossos advogados, muito robusto. E esse programa, ele passa por temas tradicionais do direito, como passa pelas novas habilidades exigidas dos profissionais. Então, só para trazer alguns exemplos para vocês, este ano nós fizemos workshop de legal design, nós fizemos workshop de ciência de dados, nós falamos sobre moderação de conteúdo na internet, que é tema aí de capas de jornais muitos meses. Nós temos um programa de educação continuada nesse sentido, que se chama Smart Talks, o que significa que uma vez por mês, máximo uma vez a cada 2 meses, a gente chama os profissionais do nosso escritório na hora do almoço para comer uma pizza ou para comer um hambúrguer com um refrigerante e bater um papo liderado por um sócio ou por um convidado. O Ale já foi falar recentemente nesse programa sobre uma matéria do direito ou de uma competência, de uma habilidade que tem essa intersecção com o direito. Eu ressalto a importância dos escritórios nessa jornada de formação dos profissionais. Bem interessante. E uma coisa que eu observei no estudo de vocês é que ele apresenta uma perspectiva de desenvolvimento do negócio jurídico, né? E aí a pergunta que eu faço é, quais são as principais áreas emergentes que despontam no direito hoje? Ô Leandro, a gente tem, né, como aí a Ana e a Patrícia falaram, né, a gente tem aquelas duas vertentes, né, uma é justamente as novas áreas, tem a ver com, né, o próprio direito material, os ramos do direito, né, então a gente vê a área de proteção de dados, uma que mais se destacou nos últimos anos, a gente vê muitas questões ligadas a direito financeiro, né, onde a gente tem um mercado aqui no Brasil cada vez maior de fintechs, por exemplo, isso tem gerado muitos trabalhos aí para os escritórios. A gente tem toda essa discussão de contratos, né, contratos eletrônicos, como é que isso funciona, até você ver como é que as coisas vão também se adequando, né, saiu recentemente agora uma alteração na legislação referente à assinatura de contratos, né, que o contrato eletrônico não só ele é aceito, né, mas também que não é preciso mais testemunha, né, então a gente vê, tudo isso tem acontecido, né, e os escritórios e áreas, depois a Patrícia pode complementar outros aí que ele está vendo, mas a área de compliance também muito forte, né, e com bastante tecnologia para entender informações e para poder fazer aí investigações internas também nas empresas, né, apoiando aí os programas de compliance. E nesse outro lado, que é de tecnologia aplicada, de gestão, né, a gente vê um movimento também crescente de profissionalização da própria gestão dos escritórios, vários CEOs que já não são advogados, né, ou advogados que se especializaram nessa área. A área de legal operations tem crescido muito, porque na verdade, né, o legal operations ele integra todas essas diferentes questões, né? Tem lá uma mandala, né? Um ciclo de atividades do legal operations, tem uma instituição internacional que é a CLOC, que explica aí quais são essas áreas para quem quiser estudar mais sobre isso, né? Mas estão ali desde a parte de analítica, de gestão de projetos, de gestão do conhecimento, né? De entender quais são essas tecnologias, porque é muito fácil, né? Olhar tudo isso, mas por onde eu começo? Qual, né? Qual funciona para mim, né? Então, essa área tem se especializado, né? Ou liderando todas as áreas, ou reunindo quando a gente tem diferentes responsáveis aí por essas áreas. Então, a área de legal operations tem crescido bastante. Essa parte de gestão de projetos também, muitos escritórios já têm PMOs, né, para ajudar a acompanhar os projetos, para dar visibilidade para os clientes aí do passo a passo, né, entre muitas outras áreas interessantes aí que a Ana e a Patrícia podem também contar um pouco aí para você. Eu acrescentaria, Alê, a área de ESG e a área de direitos humanos em empresas. Eu acho que é um movimento internacional, a preocupação das empresas com as questões de governança, com as questões ambientais, com as questões sociais, toda a parte de direitos humanos também e como a observância das melhores práticas internacionais em relação ao compliance a direitos humanos impacta nas atividades da empresa. Nós entendemos que é uma área também que vai gerar muita
a demanda de clientes num futuro bem próximo. De novo, né, nessa análise mais proativa do que reativa, do que esperar o cliente demandar por um serviço e aí começar a pensar sobre ele. E é legal, né, Patrícia, porque você vê, quando a gente fala de inteligência artificial, também tem a ver exatamente com essas mesmas pautas, né? Exato. Porque o S ali, né, do social, muita da diversidade vão vir desses modelos, a própria governança, a gente tem a discussão agora, né, na Europa da nova legislação, aqui no Brasil também, que está lá no Senado, nos Estados Unidos, então tem uma discussão toda de governança dessa tecnologia, especialmente inteligência artificial, e esses vieses todos, né, negativos que podem acontecer, que também se relaciona de forma muito próxima com direitos humanos, né? Então, só para representar um pouco o pessoal aí, como esses assuntos realmente, né, o ESG, começou muito focado no ambiental, mas é um tripé, né, que faz parte aí da sustentabilidade, porque a sustentabilidade é você ter perenidade no tempo, como é que seu negócio vai para frente, né? Então, se você não cuidar dos dados dos seus clientes, né, ou se você não tiver segurança da informação, o seu negócio pode acabar também, você pode ter multas gigantescas, você pode ter falta de confiança dos clientes, né? A inteligência artificial é a mesma coisa. Então, a gente tem avançado também nas outras letras e isso tem sido um movimento muito interessante que a gente tem acompanhado e trabalhado com isso nos últimos anos. Legal, e o nosso episódio está caminhando para o final, pessoal, e algo que eu observei no estudo que eu achei muito bacana foi que vocês apresentaram um importante mapa de competências que advogados poderiam desenvolver. Quais são essas competências? Olha, eu vou começar com... Esse mapa é um orgulho nosso, viu, Leandro? Né? E a gente espera que todos e todas que tiverem interesse conheçam, se apropriem, usem, né? Seja internamente para avaliar seus times, contratar, pensar formação. A gente visualiza muitas possibilidades que extrapolam aí até o nosso imaginário, mas que sejam de fato úteis para os escritórios, mas ao mesmo tempo que ele é um grande orgulho, porque foi uma sistematização muito, um trabalho muito exaustivo, né, para poder chegar, nós conseguimos organizar dentro das 4 categorias, das 4 competências principais, que são as jurídicas, tecnológicas, socioemocionais e de gestão, 13 habilidades gerais que, né, se distribuem ali, que estas por si só se desdobram em 69 habilidades específicas que compõem o nosso mapa. E aí, antes de falar quais são as que se destacam, eu gosto muito, a gente preza muito para dizer, a gente não imagina que o advogado ou advogada de repente, tenha que ser um super-herói, uma super-heroína que desenvolva isso que eu tava todas pensando. essas 69 habilidades. Tem que dominar tudo. Então, é importante a gente entender que esse mapeamento é para orientar, para ajudar, não é para construir uma única narrativa, um único futuro. Correto. Que force as pessoas a se encaixar dentro desse mapa, porque a combinação de habilidades e competências vai depender da pessoa, da estratégia, né, do cargo que ela ocupa, do tipo de organização na qual ela trabalha, onde essa organização se encontra. Todos esses aspectos, eles influenciam nessa composição de o que profissional está sendo buscado, o que profissional eu quero me tornar para ser atrativo e né, fazer sentido dentro de uma organização, dentro de uma cultura organizacional. Eu gosto de começar por esse disclaimer, por essa observação, para não assustar as pessoas. É importante a gente pensar, né, como tornar essa ferramenta, pelo contrário, útil de fato, didática, quando a gente pensa, né, todas essas mudanças. Então, se a gente está falando de um head, uma líder de inovação, com certeza existe um rol de habilidades e competências ali que são específicas, né? Do que uma pessoa que vai trabalhar num departamento, né, como Legal Ops, de uma pessoa que vai trabalhar na relação com o cliente diretamente, na captação, na gestão, enfim, varia bastante e é importante as pessoas terem essa atenção. Mas, como eu falei, né, são 69 habilidades distribuídas aí nesses 4 grupos de competências. O que eu chamo a atenção aqui, principalmente, são as habilidades, junto com as habilidades jurídicas, que não são novas. Eu acho que é importante a gente dizer, né, que tem algumas habilidades que são novas, são emergentes, que nascem desse momento, né, de transformação no qual a gente vive, mas outras habilidades, elas receberam nova roupagem, né? Elas ganham outro destaque por causa dessas mudanças e existem, claro, habilidades conhecidas, velhas conhecidas dos advogados e das advogadas, que são principalmente as habilidades ali do nosso eixo de competências jurídicas. Então, eu destacaria aqui, seguindo a ênfase da resposta, né, do grau de importância dos nossos participantes, com certeza, algumas habilidades jurídicas, principalmente, é um diferencial
para a contratação, mas não somente, habilidades de gestão, de comunicação, trabalho em equipe. Eu acho que é importante a gente, né, destacar aqui o trabalho em equipe, principalmente pensando que todas essas mudanças têm trazido também para dentro dos escritórios times diversos em diferentes sentidos, né, de diferentes áreas, profissionais de diferentes trajetórias, carreiras que passaram por percursos, por dinâmicas distintas. E isso compõe uma diversidade que é rica, né, pode possibilitar processos muito interessantes, mas demanda uma escuta, demanda um relacionamento diferente, né, e muitas vezes até o diálogo com pessoas de outras áreas é algo que também apareceu muito nas nossas pesquisas, como se fazer comunicar o direito com alguém da engenharia, com alguém da computação, com alguém da psicologia, já que essas áreas também cada vez mais são necessárias aí a depender dos projetos jurídicos e dos serviços prestados. Eu destaco essas, tenho muitas outras favoritas, mas eu vou deixar aqui agora para Alexandre e para Patrícia também. Eu gosto muito quando a Ana fala que nós não esperamos que nossos profissionais sejam super mulheres ou super homens, porque nós entendemos, e este é o nosso slogan no nosso programa Think Future, que inovação se faz com colaboração, justamente porque cada um dos nossos profissionais avança nas competências que tem mais familiaridade, que tem mais conexão, e juntos formamos um time capaz de mover a inovação. Nós ficamos muito felizes no dia 31, quando estivemos lá no CEP para discutir os resultados dessa pesquisa, e uma fala comum a todos que participaram dessa mesa redonda no dia 31 foi a importância da colaboração nos programas de inovação. E o nosso slogan, como mencionei, é justamente esse: inovação se faz com colaboração. Então, acho que está em linha muito com o que a pesquisa mostrou, mas também com o que o mercado entende por inovação. E o que a gente viu lá também de interessante, né, no evento final com todos os apoiadores, né, foram 2 pontos aí que praticamente todos falaram, né? Uma é das chamadas soft skills, né? Que até o Sávio brincou ali, a gente criou uma expressão própria aí do trabalho, que é habilidades macias, né? Que ele colocou ali, e que é justamente a lei, né, das hard skills, que é o conhecimento jurídico, conhecimento técnico, né? Essa questão de colaboração, de trabalhar em conjunto, de entender aí e saber se relacionar com os clientes, né? Então, como é que a gente trabalha essas outras habilidades que não são as habilidades técnicas, né? E esse ponto da colaboração, cada vez mais. Então a gente vê lá grandes escritórios discutindo em conjunto ao longo de 1 ano e meio, debatendo publicamente ali, né, num evento, e a gente falando aqui também junto com a Patrícia, colocando ali os seus programas, como tem trabalhado, como tem formado aí os seus advogados. Então, a gente está num momento muito interessante aí de colaboração, né? E essa colaboração também interna dentro das organizações. É que a gente cria esses programas, porque a Patrícia falou, são 10, né, sócios diferentes, por exemplo, trabalhando em conjunto com projetos de inteligência artificial. Cada um tem uma ideia diferente, cada um tem um projeto. Então, imagina a gente fazer tudo isso sozinho, né? A gente tem retrabalho, a gente tem essa discussão de o projeto é meu, é seu. Então, a gente, né, tem que ter um olhar muito próximo a essa questão da colaboração, né, que é uma das grandes chaves aí para tudo isso funcionar. Bom, pessoal, agradeço imensamente a participação de vocês aqui no Juridicast e parabéns pelo estudo, mais uma vez. Leandro, em nome da equipe, da Marina, também agradeço, é uma alegria poder aqui compartilhar os resultados, né, um pouquinho. A gente fica à disposição para quem quiser conversar, trazer feedbacks, críticas, sugestões. Temos mais pesquisas a caminho, então fica o convite também para quem quiser acompanhar o CEP. E, por fim, além de agradecer, né, a partir da Patrícia, a gente agradece todos os apoiadores dessa pesquisa que colaboraram conosco. A gente falou aqui de colaboração, uma colaboração conceitual, né, de experiência, de dia a dia, de conhecimento, e que viabilizaram aí o nosso estudo. Obrigada aí mais uma vez pelo convite e até a próxima. Em nome de Tosine Freire, nós também agradecemos muito a você, Leandro, por essa oportunidade. Agradecemos imensamente mais uma vez a nossa parceria com o CEP, com a Fundação Getúlio Vargas. Certamente esse é um dos muitos projetos que temos em conjunto, e deixo um convite final a todos para que acompanhem as nossas comemorações dos 5 anos do nosso programa de inovação Think Future. Logo mais voltaremos com muitas novidades. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e avalie o Juridicast no Spotify, Deezer ou qualquer outro agregador de sua preferência. E lembrando que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.